Cena 1. O troco a mais na padaria. Trilha. Conhecimentos gerais. Ética no serviço público. Tópicos: ética, moral, civismo, legalidade e moralidade administrativa. Objetivo: diferenciar os conceitos e reconhecer as inversões usadas nas questões. Duração estimada: 4 minutos e 40 segundos. Capítulo 1. O troco inesperado. Narrador: era sábado pela manhã. Antes de encontrar Dona Célia para estudar, Lia passou na padaria do bairro. Caixa: aqui estão seus pães e o troco. Obrigado. Lia guardou o dinheiro e caminhou até a saída. Antes de alcançar a porta, conferiu as notas. Lia: opa! Ele me devolveu R$ 10 a mais. Rafael estava esperando por ela do lado de fora. Rafael: foi erro do caixa. Ninguém percebeu. Você poderia simplesmente ir embora. Lia olhou para o dinheiro e ficou pensativa. Lia: a questão não é se alguém viu. A questão é: seria correto ficar com dinheiro que não é meu? Ela retornou ao balcão. Lia: moço, o senhor me entregou R$ 10 a mais. Caixa: nossa. Obrigado por devolver. Essa diferença sairia do meu caixa. Quando Lia voltou, Rafael sorriu. Rafael: então essa foi uma decisão ética? Lia: acho que sim, mas Dona Célia certamente vai transformar isso em questão de prova. Capítulo 2. Ética pensa, moral prática. Mais tarde, Dona Célia desenhou 2 colunas no quadro. Dona Célia: Lia, devolver o dinheiro foi uma ação moral. Refletir sobre por que essa ação era correta pertence ao campo da ética. Rafael: ética e moral não são sinônimos? Dona Célia: no cotidiano, muita gente usa as palavras como sinônimas. Na prova, porém, elas devem ser diferenciadas. Ela apontou para a primeira coluna. Dona Célia: a ética é o estudo reflexivo e filosófico da conduta humana. Ela analisa os costumes e procura compreender racionalmente o que é bom, justo e correto. No quadro apareceu: ética, teoria, reflexão, universalidade e permanência. Depois, ela apontou para a segunda coluna. Dona Célia: a moral é o conjunto de normas, costumes e valores que orientam o comportamento de determinado grupo social. No quadro apareceu: moral, prática, ação, cultura e temporalidade. Lia: então a ética pergunta por que isso é correto, enquanto moral orienta como devo agir nesta situação. Dona Célia: exatamente. Memorize assim. A ética pensa sobre a conduta, a moral manifesta-se na conduta. Rafael: e como a banca tenta nos enganar? Dona Célia: ela troca as etiquetas. Pode afirmar que a moral é universal e teórica ou que a ética é o conjunto de costumes de uma sociedade. Lia: mas é o contrário. A ética estuda a moral. A moral é que varia conforme o tempo, a cultura e o grupo social. Dona Célia: perfeito. Essa inversão aparece repetidamente no caderno de questões. Capítulo 3. Da padaria ao serviço público. Dona Célia desenhou uma grande balança. Em um prato escreveu legalidade. No outro, moralidade. Dona Célia: agora vamos transportar o caso da padaria para a administração pública. Rafael: basta o servidor cumprir a lei? Dona Célia: não. A legalidade é indispensável, mas o agente público também deve agir com honestidade, boa-fé, lealdade e finalidade pública. Lia: então um ato pode parecer legal e ainda ser desonesto? Dona Célia: pode. Imagine que uma autoridade utilize um procedimento permitido somente para prejudicar um adversário. A forma pode parecer legal, mas a finalidade é desonesta. Rafael: nesse caso, o ato viola a moralidade administrativa. Dona Célia: isso mesmo. Na administração pública, a moralidade é requisito de validade. Um ato legal na aparência, mas imoral em sua finalidade, pode ser anulado. Ela acrescentou uma terceira palavra no quadro: civismo. Lia: civismo significa obedecer às autoridades? Dona Célia: não se resume a isso. Civismo é o respeito às instituições democráticas, aos símbolos, ao patrimônio público e à própria coletividade. O servidor deve lembrar que representa o Estado diante do cidadão. Rafael: então conservar um bem público também é uma atitude cívica. Dona Célia: exatamente. Nas questões, não confunda civismo com poder hierárquico ou aplicação de penalidades. Desafio de prova. Dona Célia apresentou 3 afirmações. A ética é prática, cultural e muda conforme a sociedade.
A moral corresponde aos costumes e às regras de conduta de determinado grupo. Se um ato administrativo e legal, ele é necessariamente moral. Lia, a primeira está errada porque descreve a moral. A segunda está correta. A terceira está errada porque legalidade e moralidade precisam coexistir. Dona Célia, resposta perfeita. Mapa de escolha para a prova. Indicio no enunciado. Marque. Teoria, reflexão, filosofia, universalidade, ética. Prática, costumes, cultura, comportamento social, moral. Respeito às instituições e ao patrimônio público, civismo. Ato público honesto, leal e voltado ao bem comum, moralidade administrativa. Ato formalmente legal com finalidade desonesta, violação da moralidade. Núcleo para memorizar. Ética reflete. Moral prática. Civismo respira. Na administração pública, não basta ser legal, também precisa ser honesto e voltado ao bem comum. Cena 2. O primeiro atendimento de Lia. Trilha. Ética no serviço público. Contexto técnico. Visualização de dados e gráficos enganosos. Objetivo. Compreender que atendimento respeitoso, honestidade e qualidade técnica são deveres da função pública. Capítulo 1. O gráfico que parecia gritar. Era a primeira manhã de Lia como analista legislativa na seção de análise de dados da Alesse. Em seu monitor, havia um relatório que Dona Célia aguardava para o fim do dia. O telefone tocou. Seção de análise de dados. Bom dia. Aqui é Lia. Como posso ajudar? Do outro lado, o senhor Antônio falou depressa. Moça, aquele painel público está mostrando uma grande redução no tempo médio de análise. Mas os números são 96 e 94 dias. Como 2 dias viraram uma diferença gigantesca naquele gráfico. Lia abriu o painel. As 2 barras tinham alturas muito diferentes, embora os valores fossem próximos. Ela percebeu que o eixo vertical começava em 90 e não em 0. Por causa do relatório urgente, quase respondeu. O painel está funcionando. O senhor pode consultar os números escritos. Mas se lembrou do troco da padaria. Algo pode parecer formalmente resolvido e ainda assim não representar a conduta correta. Senhor Antônio, sua dúvida faz sentido. Vou verificar o gráfico cuidadosamente e explicar o que aconteceu. O cidadão ficou mais calmo. Obrigado. Preciso apresentar esses dados numa reunião comunitária e não quero levar uma interpretação errada. Narração didática. Tratar o cidadão com respeito e urbanidade é cortesia. No serviço público, cortesia não é favor nem gentileza opcional, é dever ético. Capítulo 2. O servidor não é dono do dado. Rafael, chefe da seção de análise de dados, aproximou-se. Primeiro atendimento. Lia? Sim. O cidadão encontrou um gráfico que exagera visualmente uma diferença pequena. Eu poderia dizer que os números estavam escritos corretamente, mas isso não resolveria a interpretação enganosa. Rafael apontou para o painel. É aí que entra a ética profissional. O servidor não exerce um poder próprio. Ele também não é dono dos sistemas, dos dados ou do seu tempo de trabalho. Ele administra recursos e interesses pertencentes à coletividade. Então, a finalidade do meu trabalho não é somente entregar o relatório chefia? Exatamente. A finalidade maior é o bem comum, correspondente ao interesse público primário, o interesse da sociedade. O prazo interno é importante, mas não justifica abandonar uma informação pública capaz de induzir o cidadão ao erro. Lia perguntou. Integridade seria apenas seguir o manual de construção do painel? Não. Essa é uma pegadinha de prova. Conformidade está ligada ao cumprimento das regras. Integridade significa utilizar poderes, funções e recursos públicos para fins oficiais e em benefício do interesse público, porque essa é a conduta correta. Rafael continuou. Digitalizar processos, cumprir horários ou alcançar metas, isoladamente, não define integridade. A finalidade pública e os valores aplicados também precisam ser observados. E qual é a responsabilidade da chefia? Ensinar pelo exemplo. Se eu ordenasse que você escondesse o problema somente para entregar o relatório mais rápido, transmitiria um padrão ético ruim. Narração didática. Ética profissional é dever funcional. O servidor precisa ir além de isso é permitido e também perguntar, isso é honesto e isso atende ao bem comum? Capítulo 3. Zelo é corrigir. Honestidade é explicar. Lia examinou a construção do gráfico. Encontrei o problema.
Em gráficos de barras, o comprimento representa magnitude. Como o eixo começou em 90, a diferença entre 96 e 94 dias pareceu enorme. Rafael perguntou: qual será a sua decisão? Vou iniciar o eixo em 0, registrar a correção e explicar ao cidadão que os valores estavam visíveis, mas a escolha visual poderia distorcer sua percepção. Lia corrigiu o painel. As barras passaram a apresentar uma diferença pequena e proporcional. Depois, telefonou para o cidadão. Senhor Antônio, o senhor tinha razão em questionar. Os valores eram 96 e 94 dias, mas o eixo cortado exagerava visualmente a diferença. Corrigimos o gráfico e registramos a alteração. Agora consigo explicar corretamente na reunião. Obrigado por não ignorar minha dúvida. Rafael aproveitou para revisar os conceitos. Cortesia, ouvir e tratar o cidadão respeitosamente. Zelo, conferir tecnicamente o painel e corrigir o problema. Eficácia, produzir um resultado que realmente informe. Honestidade, reconhecer o erro sem tentar escondê-lo. Integridade, utilizar a função e o sistema para servir ao interesse público. Dignidade e decoro, manter uma postura que preserve a honra do cargo e a confiança na instituição. Dona Célia chegou à sessão e observou o painel corrigido. O relatório pode esperar alguns minutos. Um departamento de tecnologia confiável não entrega apenas sistemas rápidos. Entrega informações que o cidadão possa compreender sem ser induzido ao erro. Lia Sorio. Seu primeiro atendimento havia demonstrado que, no serviço público, competência técnica e ética precisam caminhar juntas. Núcleo para memorizar. O servidor é delegado da sociedade, administra funções, recursos e informações pertencentes à coletividade. Sua atuação deve buscar o bem comum e combinar respeito ao cidadão, qualidade técnica, honestidade e integridade. Mapa de escolha para a prova. Uso de poderes e recursos para finalidades públicas, integridade. Interesse da sociedade como finalidade, bem comum. Tratamento respeitoso ao usuário, cortesia. Cuidado e presteza na execução, zelo. Alcance efetivo do resultado, eficácia. Verdade e rejeição ao engano, honestidade. Preservação da honra do cargo, dignidade e decoro. Avaliação além da legalidade formal, honesto versus desonesto. Pegadinhas da banca. Primeiro, cortesia não é favor, constitui dever ético. Segundo, rapidez não está acima da moralidade. Entregar rapidamente não justifica enganar. Terceiro, digitalização não significa integridade. Tecnologia é apenas uma ferramenta. Quarto, o servidor não possui poder próprio. Ele administra interesses da sociedade. Quinto, o interesse interno do Estado não supera automaticamente o bem comum. Ponte para discursiva. Caso possível, um painel legislativo utiliza gráfico de barras com eixo iniciado em 90, exagerando visualmente a redução de 96 para 94 dias. Explique o problema e apresente uma solução técnica e ética. Estrutura da resposta. Primeiro, identificar que o eixo truncado distorce a percepção das magnitudes. Segundo, explicar o risco de induzir o cidadão a uma interpretação equivocada. Terceiro, propor eixo iniciado em 0, rótulos claros, registro da alteração e revisão do painel. Quarto, relacionar a solução ao zelo, à honestidade, à integridade e ao interesse público. Quinto, concluir que a correção preserva a confiança institucional e a qualidade da informação. Cena 3. A cidadã que não alcançava o balcão. Trilha. Conhecimentos gerais, ética, democracia e cidadania. Tópicos. Cidadania, inclusão social, igualdade formal e material, impessoalidade, controle social e responsabilidade estatal. Contexto técnico. Acessibilidade física e visual de um painel público de dados. Duração estimada, 4 minutos e 50 segundos. Capítulo 1. A tela estava aberta, mas o acesso estava fechado. Na entrada da Alesse, um terminal público apresentava um painel com dados sobre investimentos estaduais por município. O painel havia sido preparado pela seção de análise de dados para permitir que qualquer cidadão consultasse as informações. Dona Rosa, usuária de cadeira de rodas e integrante de uma associação comunitária, aproximou-se do terminal. A tela estava instalada sobre um balcão alto e fixo. Ela estendeu o braço, mas não conseguiu alcançar os filtros localizados na parte superior. Atendente comentou: o terminal é igual para todo mundo.
Não podemos fazer diferença entre os usuários. Dona Rosa respondeu. A tela pode ser igual, mas algumas pessoas não conseguem utilizá-la. Se a informação está aberta apenas para quem alcança balcão, ela não está realmente acessível a todos. Lia passava pelo local e ouviu a conversa. A senhora tem razão. Qual informação precisava consultar? Quero comparar os investimentos destinados ao meu município. Além da altura, as categorias aparecem apenas por cores muito parecidas. Tenho dificuldade para saber qual cor corresponde a cada área. Lia percebeu duas barreiras. Uma barreira física, porque Dona Rosa não alcançava os controles. Uma barreira informacional, porque o painel dificultava a compreensão das categorias. Narração didática. Cidadania significa exercício efetivo dos direitos civis, políticos e sociais. Publicar dados não basta se barreiras físicas, comunicacionais ou digitais impedirem parte da população de utilizá-los. Capítulo 2. Igual não é sempre justo. Lia procurou Rafael na seção de análise de dados. O terminal foi instalado na mesma altura e oferece a mesma tela para todos. Ainda assim, Dona Rosa não consegue usá-lo. Isso não seria igualdade? Rafael desenhou 2 balcões. É igualdade formal, oferecer exatamente a mesma condição para todos. Ela é importante, mas pode ignorar dificuldades reais. Em seguida, desenhou um terminal ajustável. A igualdade material, também chamada de equidade, reconhece as desigualdades existentes e adapta o serviço para garantir acesso efetivo. Em linguagem de prova, tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas adaptar o terminal não violaria a impessoalidade? Não. Impessoalidade proíbe favorecimento e perseguição. Ela não exige frieza diante de uma barreira. A adaptação não concede vantagem pessoal a Dona Rosa, permite que ela exerça o mesmo direito dos demais cidadãos. Lia concluiu. Portanto, dar a todos a mesma tela é igualdade formal. Garantir que todos consigam realmente utilizá-la é igualdade material. Rafael completou. Exatamente. Inclusão não é caridade nem benefício opcional. O servidor deve agir ativamente para eliminar barreiras. Pegadinha incorporada. Exigir que o cidadão se adapte sozinho aos processos do Estado inverte a lógica da cidadania. É o serviço público que deve remover obstáculos desnecessários. Capítulo 3. A reclamação que melhorou o painel. Lia retornou ao terminal acompanhada de Rafael e Dona Célia, chefe do Departamento de Tecnologia. Dona Rosa, gostaríamos de ouvir sua experiência antes de alterar o painel, disse Lia. O monitor precisa ficar numa altura que eu alcance. As categorias também deveriam ter nomes claros, sem depender apenas de cores parecidas. Lia registrou as suggestions. A equipe colocou o terminal em suporte ajustável e reorganizou a visualização. Controles posicionados em área alcançável. Categorias identificadas por nomes claros. Cores com contraste e finalidade definida. Retirada de elementos decorativos que dificultavam a leitura. Dona Rosa testou novamente. Agora consigo selecionar meu município e compreender os dados. Dona Célia perguntou. A senhora autoriza que registremos sua manifestação como sugestão de melhoria? Claro, quero que outras pessoas não encontrem a mesma barreira. Rafael explicou a Lia. Isso é controle social, a participação direta do cidadão ou de grupos da sociedade no planejamento, acompanhamento e fiscalização da gestão pública. A manifestação de Dona Rosa não é uma ameaça à administração. Ela ajuda a legitimá-la e melhorá-la. Então, não é controle externo? Não. Controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Controle social é exercido diretamente pela sociedade. Dona Célia determinou. A partir de agora, todo novo painel público deverá passar por uma verificação de acessibilidade antes da publicação. O Estado não pode responsabilizar o cidadão por uma barreira criada pelo próprio serviço. Narração didática. Uma democracia não se limita ao voto. Ela exige informação acessível, participação cidadã e uma administração disposta a corrigir suas práticas. Núcleo para memorizar. Igualdade formal oferece a mesma condição. Igualdade material remove as barreiras para que pessoas em condições diferentes alcancem efetivamente o mesmo direito. Mapa de escolha para a prova. Mesmo procedimento para todos, sem considerar dificuldades concretas. Igualdade formal.
Adaptação destinada a garantir acesso efetivo, igualdade material ou equidade. Favorecimento de amigos ou perseguição de adversários. Violação da impessoalidade. Atendimento adaptado a uma necessidade real. Inclusão não viola a impessoalidade. Participação direta da sociedade na fiscalização da gestão. Controle social. Fiscalização do Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Controle externo. Fiscalização realizada dentro do próprio órgão. Controle interno. Divulgação espontânea de dados públicos. Transparência ativa. Eliminação de barreiras físicas, comunicacionais ou digitais. Promoção da cidadania. Pegadinas da banca. Primeiro, igualdade formal não é sinônimo de justiça concreta. Tratar todos de modo idêntico pode perpetuar a exclusão. Segundo, equidade não é privilégio. A adaptação busca equilibrar o acesso. Terceiro, impessoalidade não é indiferença. Proíbe favoritismo, não atendimento inclusivo. Quarto, controle social não é controle externo. O primeiro é exercido pela sociedade. O segundo envolve legislativo e tribunal de contas. Quinto, tecnologia eficiente também precisa ser inclusiva. Um painel rápido e bonito fracassa se parte da população não consegue utilizá-lo. Sexto, responsabilidade civil é tema distinto. Se uma atuação estatal causar dano, a regra geral estudada é a responsabilidade objetiva, mas ainda devem existir conduta estatal, dano e nexo causal. Uma simples insatisfação não produz indenização automaticamente. Ponte para discursiva de análise de dados. Situação possível. A Alesse disponibiliza um painel público sobre investimentos municipais, mas o terminal está fora do alcance de pessoas em cadeira de rodas e as categorias são apresentadas por cores de difícil distinção. Analise o problema e proponha medidas. Estrutura de resposta em até 20 linhas. Primeiro, diagnóstico. Existem barreiras física e informacional que impedem o acesso efetivo aos dados. Segundo, princípio técnico. Visualizações devem reduzir o esforço de interpretação, cores precisam ter finalidade, contraste e identificação clara. Terceiro, solução. Adotar suporte ajustável, controles alcançáveis, rótulos textuais, contraste adequado e revisão de elementos visuais desnecessários. Quarto, fundamento ético. Aplicar igualdade material, inclusão e respeito à cidadania, sem confundir impessoalidade com tratamento indiferente. Quinto, participação. Testar o painel com usuários e incorporar manifestações da sociedade como mecanismo de controle social. Sexto, conclusão. Acessibilidade transforma a mera publicação de dados em transparência efetiva e fortalece a legitimidade institucional. Cena 4. O presente do fornecedor e a ordem do chefe. Trilha. Conhecimentos gerais, ética e integridade no serviço público. Tópicos. Probidade, boa-fé, deveres e vedações, ordem manifestamente legal, conflito de interesses, presentes, brindes, integridade e comissão de ética. Contexto técnico, painel de qualidade de uma plataforma contratada pela Alesse. Duração estimada, 4 minutos e 55 segundos. Capítulo 1, a caixa com laço dourado. Lia havia terminado a primeira versão de um painel que avaliava a plataforma fornecida à Alesse. Entre os indicadores estavam disponibilidade, tempo de resposta, falhas registradas e cumprimento dos níveis de serviço. Naquela semana, a renovação do contrato seria discutida. Um representante da empresa aproximou-se de Lia e colocou sobre a mesa uma caixa com um laço dourado. É apenas um agradecimento pela boa parceria. Um fone de ouvido para você trabalhar com mais conforto. Lia não abriu a caixa. Isso foi distribuído a todos os órgãos atendidos pela empresa? Não. Escolhemos algumas pessoas importantes para o projeto. É só uma gentileza. Rafael chegou e percebeu a situação. Quando o objeto tem valor comercial relevante, é entregue individualmente e vem de alguém interessado numa decisão do servidor, não é simples brinde. É presente e deve ser recusado. Lia apontou para uma caneta comum com a marca da empresa. Aquela caneta seria diferente? Sim. Em regra, um brinde é de baixo valor e distribuído de forma generalizada, como caneta, calendário ou agenda promocional. O fone exclusivo, justamente durante a avaliação do contrato, cria ao menos a aparência de favorecimento. O representante insistiu, mas não estou pedindo nada em troca. Rafael respondeu, o conflito de interesses não exige pagamento combinado nem prejuízo comprovado.
A ameaça à imparcialidade ou a aparência de favorecimento já comprometem a confiança pública. Lia devolveu a caixa e registrou o ocorrido. Narração didática. Probidade é o dever concreto de agir com honestidade, lealdade e boa-fé, preservando o interesse público e rejeitando vantagens indevidas. Capítulo 2. Foi ordem superior. Pouco depois, Rafael recebeu uma mensagem da chefia responsável pelo projeto. Retirem do painel as horas em que a plataforma ficou indisponível. Não queremos criar problema com o fornecedor antes da renovação. Ele mostrou a mensagem a Lia. Se apagarmos essas ocorrências sem justificativa metodológica, a disponibilidade parecerá maior do que realmente foi. Lia hesitou, mas veio de uma autoridade superior. O dever de lealdade não exige obediência? Rafael desenhou no quadro. Ordem legítima leva a cumprir. Ordem manifestamente legal leva a não cumprir e comunicar. A regra é obedecer às ordens legítimas. A exceção cobrada em prova é a ordem manifestamente legal. Lealdade não é fidelidade pessoal ao chefe, é fidelidade à instituição e ao interesse público. E se eu cumprir e guardar a mensagem para provar que apenas obedeci, a ordem superior não funciona como salvo-conduto. Cumprir conscientemente uma determinação manifestamente legal pode gerar responsabilização também para quem a executa. Lia sugeriu. Podemos verificar se alguma indisponibilidade deve ser tecnicamente excluída, como uma parada prevista no critério do indicador. Mas a regra precisa ser objetiva, documentada e aplicada igualmente. Perfeito. Corrigir a metodologia é diferente de apagar dados para favorecer o resultado. A equipe preservou os registros originais, documentou a fórmula e manteve o histórico das alterações. Pegadinha. Boa-fé não é apenas acreditar pessoalmente que se está fazendo certo. A boa-fé objetiva exige comportamento leal, transparente e coerente. Capítulo 3. Integridade deixa rastros. Lia e Rafael levaram o caso a Dona Célia. Temos um presente recusado e uma solicitação para retirar falhas do painel sem fundamento técnico, explicou Lia. Dona Célia examinou os registros. Vocês fizeram o correto. Recusaram a vantagem, preservaram os dados, documentaram a ordem e não alteraram o indicador de forma escondida. Agora comunicaremos o fato à instância de integridade e, conforme a competência, à comissão de ética ou ao órgão responsável pela apuração disciplinar. Lia perguntou. Comissão de ética e comissão de PED são a mesma coisa? Não. A comissão de ética orienta, aconselha e apura condutas no campo ético. No regime geral estudado, sua sanção própria é a censura. O PED apura infrações disciplinares e pode levar às penalidades estatutárias. Rafael acrescentou. Também não devemos chamar qualquer falha de improbidade. Um erro técnico sem má-fé pode exigir correção e até gerar consequência administrativa, mas a improbidade exige dolo específico. Dona Célia determinou. Devolucao formal de presentes inadequados. Declaração de eventual conflito de interesses. Preservação dos dados brutos e do histórico de versões. Revisão independente da fórmula. Registro e encaminhamento de ordens incompatíveis com a lei ou a ética. Publicação da metodologia utilizada. O painel foi apresentado com a taxa correta e uma nota metodológica clara. A decisão sobre o contrato pode ser tomada com base em dados íntegros. Narração didática. Compliance procura conformidade com as regras. Integridade vai além. Cria uma cultura em que as decisões permanecem honestas mesmo quando ninguém está observando. Núcleo para memorizar. A lealdade do servidor é dirigida à instituição e ao interesse público, não à vontade pessoal do chefe nem aos interesses do fornecedor. Mapa de escolha para a prova. Item promocional de baixo valor e distribuição geral. Brinde, em regra permitido. Bem relevante, exclusivo ou oferecido por interessado. Presente ou vantagem indevida, recusar. Interesse privado que comprometa ou aparente comprometer a imparcialidade. Conflito de interesses. Ordem superior legítima. Cumprir. Ordem manifestamente legal. Não cumprir e comunicar ou representar. Fidelidade pessoal ao chefe contra o interesse público. Não é lealdade institucional. Conduta honesta, leal, reta e de boa-fé. Probidade. Conformidade com normas e procedimentos. Compliance. Valores e mecanismos preventivos contra desvios. Integridade. Orientação e apuração no campo ético. Comissão de ética. Apuração de infração funcional. PAR. Falha técnica sem dolo específico.
não configura automaticamente improbidade. Pegadinas da banca. Primeiro, não houve pedido em troca, não elimina o conflito. A aparência de favorecimento pode ser suficiente. Segundo, o valor não é o único critério. Distribuição generalizada e natureza promocional ajudam a caracterizar o brinde. Terceiro, a chefia não está acima da lei. Ordem manifestamente legal não deve ser cumprida. Quarto, lealdade não significa acobertamento. Esconder falha para proteger a imagem institucional viola a confiança pública. Quinto, comissão de ética não demite. Censura ética não se confunde com advertência, suspensão ou demissão. Sexto, erro não é sinônimo de improbidade. Irregularidade, negligência ou ineficiência sem dolo específico não bastam para caracterizá-la. Ponte para discursiva de análise de dados. Situação possível. Durante a avaliação de uma plataforma contratada, o fornecedor oferece vantagem à analista e uma chefia pede exclusão não documentada das falhas que reduzem o indicador de disponibilidade. Estrutura de resposta em até 20 linhas. Primeiro, diagnóstico. Identificar conflito de interesses e risco à integridade do indicador. Segundo, preservação. Manter dados brutos, logs, fórmula, autoria e histórico de versões. Terceiro, validação técnica. Excluir ocorrência somente por critério prévio, objetivo, uniforme e documentado. Quarto, transparência. Apresentar fórmula, período, limitações e tratamentos realizados. Quinto, conduta ética. Recusar a vantagem e não executar ordem manifestamente legal. Sexto, governança. Registrar e encaminhar o fato em instância competente. Sétimo, conclusão. Indicadores auditáveis e decisões livres de influência privada protegem o interesse público e a credibilidade da LESSE. Muito obrigado por chegar até o final. Inscreva-se, curta e compartilhe.